Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender juntos aqui essa toxicidade, a toxicidade dos pais. E eu sei que esse é um assunto delicado. Por isso, eu vou te pedir um favor. Presta muita atenção, quero te pedir um favor. Eu quero que você, se realmente esse assunto te interessa, se realmente você hoje está aí enfraquecida, se sentindo desvalorizada, se você não está conseguindo fazer nenhuma mudança na tua vida, eu queria pedir um favor para você. Posso pedir um favor? Coloca aqui um coraçãozinho se eu posso pedir um favor para você. Eu quero que você me escute nos próximos minutos com o copo vazio. O que isso significa? Porque esse assunto é delicado. Mas se você tiver com um copo cheio, se você não estiver aberto para novos conhecimentos, as informações que eu vou trazer aqui, não vai adiantar. Não vai adiantar esse conteúdo para você. Tudo bem? Então, o nosso acordo, escreve aqui, copo vazio. Copo vazio. Beleza? Copo vazio para você escutar. Pode ser que no final você fale assim, Tio Cata, você só falou porcaria. Tudo bem, tá tudo bem. É a sua interpretação. Mas se esse assunto te interessa, se sua vida hoje talvez esteja bloqueada, você precisa me escutar aqui de copo vazio. No final, aí você pode me criticar, me detonar, parar de me seguir, o que você quiser, não tem problema nenhum. Agora, só que me escute de copo vazio, beleza? Excelente. Bom dia, Sandra. Bom dia, Jô Souza. Bom dia, Dalva. Sejam muito bem-vindas. A gente vai começar a falar sobre pais tóxicos. E por que esse assunto ele é delicado? Claro, porque mexe com algo muito importante para todos nós, que é a nossa família de origem. E quando a gente fala da nossa família de origem, muitos sentimentos surgem. E um deles, claro, é de defender essa família de origem. Por quê? Porque nós nascemos dela, nós vivemos com ela, nós aprendemos muitas coisas com ela. Então, claro, é um instinto natural de sobrevivência. Porque esse foi o primeiro grupo no qual você participou. Ao longo da tua vida, claro, você participou de outros grupos, talvez hoje você tenha uma outra família, né, que você criou ali por opção, você se casou, você teve filhos, você tem netos, mas a sua família de origem é o primeiro grupo no qual você pertenceu. E isso, para nossa sobrevivência, foi fundamental, por dois motivos. O primeiro, claro, nós, quando nascemos indefesos. Nós precisávamos de um grupo de pessoas para nos proteger, nos dar segurança, nos dar alimento, nos dar calor. A gente precisava, a gente dependia de um adulto para sobreviver. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se está fazendo sentido isso para você. E o segundo motivo é que pertencer é algo que já garantiu a nossa sobrevivência como espécie, isso está no nosso DNA. Nós precisamos pertencer. Quando existe a sensação de não pertencimento, a gente se desestabiliza. Quer ver um exemplo prático na sua vida? Quando você começa uma mudança de vida, não sei se alguém aqui já viveu isso, eu sei que algumas pessoas com certeza já viveram isso, mas para você que está aqui talvez a primeira vez, ou talvez você esteja agora me conhecendo, eu vou te falar isso e você vai identificar. É muito comum quando você começa uma mudança de vida que você se desconecte de pessoas. Então, por exemplo, você agora decide parar de comer carne e você se torna vegetariana. Uma opção sua. E aí o que acontece? As pessoas que sempre te viram comendo carne, elas vão o quê? Estranhar. Como assim você agora não come carne? Por que agora você não come nada animal? Por que você está fazendo isso? E as pessoas, claro, elas tentam te convencer ao contrário, porque a carne, nesse exemplo que eu estou te dando, é aquilo que liga você a esse grupo e esse grupo a você. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Bom dia, Elisângela, a Ana Júlia Machado, a Neide também, a Fatinha Armado, a Eliane também por aqui, excelente, estamos falando isso, ó. A Gabi, tô vivendo isso.
essa mudança gera essa desconexão com algumas pessoas. E isso, para o nosso instinto de sobrevivência, para nossa mente que o tempo todo quer que você sobreviva, é um perigo. Opa, como assim a Gabi agora não está mais conectada com aquelas pessoas? Ela está sozinha. Porque lá atrás, há milhares de anos atrás, quando o Homo sapiens andava sozinho nesse mundo, ele era uma presa fácil para os predadores. Mas, em um determinado momento, esse mesmo Homo sapiens compreendeu que quando ele estava em grupo, em bando, com mais integrantes ali da tribo dele, eles conseguiam derrotar o predador. É por isso que pra gente é tão importante pertencer. Por isso que a nossa família de origem ela é tão importante pra gente. Tudo bem? Faz sentido? Só que, e aí a gente está falando aqui de pais tóxicos, só que nem sempre a nossa relação com essa família de origem aconteceu da maneira que a gente desejava, ou que a gente sonhava, ou que as pessoas geram de expectativa. Nem sempre essa família de origem, ela nos ajudou a ter segurança, a ter afeto, a ter carinho, a nos dar um conforto, e aí não é um conforto material, mas um conforto emocional. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho, eu preciso saber se você está aqui comigo, se você está entendendo, porque se você não estiver entendendo eu vou voltar e vou explicar de novo. Essa conversa de hoje é uma das mais importantes para a sua transformação de vida. Porque essa família de origem, ela está totalmente inserida dentro da tua vida. Você, hoje, é o fruto, é o resultado do que você viveu, especialmente nessa família de origem. E essa família de origem, como eu disse, nem sempre ela conseguiu atender aquilo que você precisava quando criança. E aqui é muito importante também você compreender que quando você hoje adulto, olha para essa infância e olha para essa família de origem, você está olhando sob um ponto de vista muito cômodo. Porque você precisa se colocar no lugar da criança que você foi. E a criança que você foi é que sentiu muitas vezes o desamparo. A criança que você foi que sentiu muitas vezes a solidão, o medo de não pertencer, a falta de cuidado, a falta de carinho, a falta de afeto. Foi essa criança. E essa criança não tinha os recursos, especialmente emocionais, para lidar com aquilo. Diferentemente de você, hoje, um adulto. Faz sentido isso para você? Então compreende que você precisa se colocar no lugar dessa criança. E aí, essa família, ela pode ser a causa de muitos dos comportamentos que você tem hoje e que você não quer mais para a sua vida. Por exemplo, um comportamento de dependência emocional. Escreva aqui, dependência emocional. Você hoje talvez esteja numa relação amorosa, por exemplo, de dependência emocional. Alguém se identifica com isso? Você está dependente emocional de alguém. Mas, gata, eu sei que essa relação não é boa para mim, eu sei que esse parceiro ele não é bom para mim, ele me desvaloriza, ele me trai, ele me diminui, eu me sinto mal todas as vezes que eu tô com ele, mas eu não consigo me desvincular dessa pessoa. E aí seria muito fácil eu chegar aqui para você e falar o seguinte: é só você separar. Pega suas coisas e vai embora. É fácil eu falar isso pra você, não é? Você já não escutou isso de várias pessoas? Você provavelmente escutou isso de várias pessoas. Nossa, toma vergonha na cara, pega suas coisas e vai embora. Só vai embora. É simples falar isso. E parece que é simples. E eu tenho certeza que as pessoas falam isso pra você com a melhor das intenções. Você talvez já tenha falado isso pra alguém. E você tenha falado na melhor das intenções. Só que se fosse tão fácil assim,
todo mundo sairia de um relacionamento, ninguém viveria independência emocional. Faz sentido? Seria muito fácil, né? Puxa. Então é só isso, é só pegar as minhas coisas e ir embora. Mas não é tão simples assim. Por quê? Porque existe, e aí eu quero que você escreva essa palavra aí, existe um padrão que está gerando o seu comportamento. Existe um padrão que faz você, de uma certa maneira, funcionar. Um padrão. Esse padrão é ele que faz você permanecer muitas vezes nessa relação tóxica e nessa relação de dependência emocional. Existe um padrão. Um padrão que você aprendeu através das suas experiências de vida, através das suas relações. E com quem nós tivemos as nossas primeiras relações? Com os nossos pais, com a nossa família. Essas relações iniciais, elas criam esse padrão. Por quê? Presta muita atenção. Cria um padrão que você leva para o resto da vida. Porque você, teoricamente, nasce como uma folha em branco. Você não sabe nada, você não sabe o que é bom, ruim, bonito ou feio. Você vai aprendendo a interpretar o mundo de acordo com as suas experiências. E é aqui que a gente precisa entender a chave das nossas dores, a chave de muitos sintomas que nós temos hoje, a chave para você sair, muitas vezes, de um buraco que você está metida. Você precisa olhar para essa chave, e essa chave é a sua, escreva aqui, infância. É a sua infância. O que aconteceu na tua infância, e aí eu vou ampliar um pouquinho para a sua gestação, tudo o que aconteceu na sua gestação, na tua infância, nos teus primeiros anos de vida, influenciam, impactam diretamente na construção desse padrão. E quando eu falo disso, desse padrão criado, a gente precisa também compreender que nós vamos entendendo o mundo através dos nossos sentidos. A gente vai entendendo o mundo através das experiências que a gente vai olhando, que a gente vai ouvindo, que a gente vai sentindo muitas vezes. E é aqui que uma família pode ser extremamente tóxica na sua vida. A construção dessa toxicidade começa muitas vezes nesse momento da tua vida, na tua infância. Tá fazendo sentido isso para você? Por isso que você precisa se fazer duas perguntas. Essas duas perguntas eu faço sempre para quem faz hipnoterapia comigo. São duas perguntas que te dão muita clareza sobre essa toxicidade da sua família com você, a toxicidade da sua mãe com você, a toxicidade do seu pai com você. Porque a gente precisa, antes de eu te falar essas duas perguntas, a gente precisa sair muitas vezes de uma ilusão. Porque a gente gostaria, e eu tenho certeza que todo mundo gostaria, que a infância tivesse acontecido da melhor maneira possível, que você tivesse recebido afeto, que você tivesse recebido carinho, que você tivesse tido presença física e emocional dos seus pais na sua vida. Eu tenho certeza disso, que você gostaria que essa infância fosse assim. Só que, até para que você não fique no sofrimento, a tua mente te protege. E muitas vezes ela cria um recorte da tua infância que é distante da realidade. E aí a tendência das pessoas é falar o seguinte: não, eu fui muito feliz na infância, porque eu subia nas árvores, eu corria na rua, era diferente de hoje, eu brincava, eu não ficava no celular. Nossa, minha infância foi incrível. Será mesmo que a tua infância foi incrível? Ou esse é um recorte de algo que foi legal mesmo? Puxa, você subia na árvore, você corria na rua, você brincava na rua, que legal. Isso é um recorte.
Porque existem situações que você viveu e experienciou e que geraram interpretações aqui para sua mente, a mente subconsciente, que é a sua mente, escreva aqui, mente emocional. A mente emocional, ela guarda todas as interpretações que você teve, que a sua mente criou ao longo da gestação até os dias de hoje. E por que a sua mente faz isso? Para garantir a tua sobrevivência. Porque caso você reviva uma situação parecida, ela já sabe qual é a solução. Porque você já viveu isso. Então todas as informações da sua vida, elas estão na sua mente subconsciente, essa mente emocional, onde estão as emoções. É o que eu chamo de caixa preta, é caixa preta da sua vida. É como a caixa preta de um avião. Quando, infelizmente, tem um acidente aéreo, a gente escuta isso, né, no noticiário. Ah, os bombeiros estão ou acharam a caixa preta do avião. Por quê? A caixa preta registra os últimos momentos ou a maior parte das informações daquele voo. E a partir daí eu vou conseguir identificar a causa. Eu vou conseguir identificar aquilo que gerou o acidente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Agora, existem duas perguntas, como eu disse, que vão te dar muita clareza. Eu vou te falar a primeira aqui. Porque quando você souber essa resposta, ou quando você falar essa resposta, você vai começar a ter clareza sobre a toxicidade dos seus pais. E a primeira pergunta é: a sua gestação, ela foi desejada ou ela foi inesperada? Desejada ou inesperada? Coloca aqui o que você sabe. A sua gestação foi desejada ou inesperada? E aqui eu vou te explicar algumas diferenças, porque essa resposta é muito importante. Uma gestação desejada é aquela que o casal entende que, puxa, esse é o momento, queremos ter um filho, uma filha, então vamos engravidar. Isso é uma gestação desejada. Por exemplo, as minhas duas filhas, Lorena e Joana, foram duas gestações super desejadas. Super desejadas. Então, assim, isso é planejamento, você quer ter, você se prepara para ser mãe, você se prepara para ser pai, enfim. Isso é uma gestação desejada. Olha só, algumas respostas aqui, ó. A Gabi, inesperada e não desejada. A Fabrisa, inesperada. A Tânia, segundo minha mãe, foi desejada. E aí, ok, a mãe pode dizer o que ela quiser, né? Mas aí a gente precisa investigar um pouquinho mais. A Célia, foi desejada, porém minha mãe estava uma criança perfeita. Ela tinha você tem um irmão, é isso? E eu vim com deficiência física. Ok, Célia. Então vamos lá, olha só, essas respostas são ótimas. Por quê? Me ajudam a explicar a gestação inesperada. Uma gestação inesperada, né, como a palavra diz, né? Eu não estou esperando. Eu não estou esperando. E aí quando acontece, eu vou ter uma reação. Faz sentido? Puxa, inesperado. Eu posso ter uma reação do tipo: nossa, estou grávida, não esperava, mas ok, eu vou seguir com essa gravidez, eu quero ser mãe, e você segue, e a mãe segue. Essa é uma gestação inesperada. Porém, existe um outro tipo de reação, que é como a Gabi colocou aqui. A Gabi colocou aqui, a inesperada e não desejada. Que é uma gestação, muitas vezes, que leva à rejeição. Opa, eu não esperava e eu não quero ter essa criança, eu não quero por várias razões, seja porque meu parceiro não me apoia, enfim, eu não quero ser mãe agora, eu tenho planos, enfim, várias situações. Essa gestação se torna o quê? Uma gestação muitas vezes de rejeição. Quando isso acontece, nesse caso, cria-se já o quê? Uma distância emocional entre a mãe e a criança. E aí a criança,
ela está interpretando tudo aquilo que a mãe está vivendo emocionalmente lá na barriga dela. A raiva, a frustração, os medos, tudo isso ela está vivenciando. E a partir daí, essa criança, ela passa a se sentir culpada. Culpa, escreva aqui, culpa. Ela se sente culpada pelo sofrimento da mãe. Ela sabe que a mãe, naquele momento, principalmente da gestação, é a pessoa que garante a sobrevivência dela. Porque é através da mãe que ela se alimenta, é através da mãe que ela tem o calor, a segurança. E ela não quer perder isso. Tudo bem? Faz sentido? E aí ela vai gerando, essa criança vai tendo o quê? Vai criando essa culpa. A culpa pelo sofrimento, pela raiva, pela frustração da mãe. Aí o que normalmente acontece? A criança nasce. Essa mãe já está distante emocionalmente desse bebê, dessa criança. E aí isso vai se intensificando com os acontecimentos e os contextos da vida que essa mãe vai levando. E aqui é onde a gente precisa sempre compreender o que essa mãe viveu. Porque agora eu vou te falar a segunda pergunta que é tão importante para você entender. Como era a relação dos seus pais como um casal quando você nasceu? Escreve aqui, como era a relação dos seus pais como um casal quando você nasceu? Eles estavam casados, se amando e estava tudo lindo, realmente maravilhoso? Eles estavam casados, mas numa relação já, sei lá, falida? Eles estavam separados, eles não eram um casal? Enfim, isso tudo também ajuda a explicar essa relação que foi construída entre você e os seus pais. Porque dependendo do que aconteceu, e a gente precisa entender, por isso que eu digo todas as manhãs aqui, para quem está aqui sempre, quem está aqui pela primeira vez, escreve primeira vez aqui. Eu falo todas as manhãs, sem julgar a mãe. Sem julgar a mãe. Mas a gente precisa entender. Essa mãe, ela estava vivendo provavelmente muitas coisas. Olha, a Gabi colocou aqui, péssima a relação dos pais. Estavam casados, mas a mãe depressiva e o pai ausente com muitas traições. Dá para dizer que essa mãe, a mãe da Gabi, estava felizona da vida? Com a vida dela, com o que estava acontecendo? Obviamente que não. Obviamente que não. Olha, a Renata, eles se odiaram por 49 anos juntos, até ela morrer. Entenda, ó, a Gessilda, casados, meu pai por ser militar era bem sisudo, não lembro de proximidade. A Fabrícia, não era um casal. Então, ó, vamos olhar o aspecto da mãe agora. Imagina o que essa mãe passou vivendo esses tipos de relações que vocês foram colocando aqui, cada um dentro da sua história. Então não dá para imaginar que emocionalmente ela estava presente na tua vida. A Neidish crescia em um ambiente de brigas. E provavelmente essa mãe, e aqui, por isso que eu disse no início, é importante você esvaziar o copo com o que eu vou falar aqui hoje, é totalmente normal não, desculpa, é totalmente aceitável que essa mãe sinta, inclusive, até subconscientemente falando, raiva de você. Porque você, quando nasceu, você ocupou um espaço da vida dela, porque ela, mesmo talvez não querendo essa gestação, e ela seguiu em frente com ela, com essa gestação, a vida dela mudou, faz sentido? Se você já foi mãe, você sabe, a sua vida muda, e muda não é por um dia, por um mês, não é por 9 meses, muda por muitos anos. Então, a vida dessa mãe ficou provavelmente mais complicada, e aí pode ter termos financeiros, profissionais,
para que ela pudesse te criar. Então é totalmente aceitável que essa mãe sentisse raiva de você. E quando você sente raiva, quando você não tem o que eu chamo de, escreva aqui, blindagem emocional, que é o domínio dessas emoções, quando eu não consigo dominar a raiva, que é uma emoção, quando eu não consigo dominar o medo, quando eu não tenho blindagem emocional, eu apenas reajo ao mundo. E aí o que acontece? Essa toxicidade começa a aparecer na vida da criança. Então é através, às vezes, de não apenas da falta de afeto ou da falta de carinho, mas aí vem essa toxicidade, vem através de palavras duras, de humilhações, de muita desvalorização, de tudo que você faz está errado, de que você não é boa o suficiente. Essa toxicidade, ela vem através de violência muitas vezes. Então a mãe fica com raiva, ela vai lá e te bate, ela extravasa aquela raiva. E quando eu digo aceitável, não é que eu concordo com isso. Aceitável sob o ponto de vista da reação a uma emoção chamada raiva. Tudo bem? É o que acontece. Quando você está com raiva, você não reage. Quando você está no trânsito, por exemplo, e você tem lá um motorista que fecha você não fica com raiva e você não esbraveja muitas vezes, você não xinga essa pessoa. É a reação que você tem muitas vezes. E é por isso que aí essa toxicidade, ela não começou na relação que você tem hoje com o teu parceiro, por exemplo. Essa toxicidade é algo conhecido por você, que se tornou o quê? Um padrão. Lembra que a gente falou há pouco dessa palavra? Padrão. Então aceitar a toxicidade se tornou, entre aspas, normal para você. Por quê? Porque lá atrás você já viveu isso nessa relação com a mãe. O problema de você conviver com uma pessoa tóxica e por muito tempo é que isso vai quebrando a sua autoestima. Escreva aqui, autoestima. Isso vai dilacerando a sua autoestima. E o que é autoestima? Autoestima é como você se enxerga, é a maneira como você se vê. Então, se eu aprendo, por exemplo, que eu não sou boa o suficiente, que eu sou a culpada pela desgraça da minha mãe, que eu sou culpada pelo sofrimento da minha mãe, de tanto muitas vezes ela falar, quer ver uma frase que é muito comum em gestações inesperadas e muitas vezes indesejadas, você mudou a minha vida, você frustrou os meus planos, a sua chegada interrompeu os meus sonhos. Frases desse tipo alimentam essa culpa e fazem com que a sua autoestima ela fique cada vez mais enfraquecida. E aí você começa, de uma certa maneira, a acreditar que você não é bom o suficiente, que você não tem valor, que você não merece o melhor, que você não é capaz. Você vai aceitando isso como uma realidade. Autoestima é a maneira como você se enxerga. Autoestima não é o externo apenas, porque as pessoas acham que autoestima é: estou aqui com uma roupa elegante, estou com um cabelo lindo, estou com as minhas unhas feitas, nossa, a minha autoestima está alta. Não é. Autoestima é aqui dentro. Eu costumo dizer que autoestima é a maneira como você se enxerga nos piores momentos da tua vida. É ali que se avalia a tua autoestima. É ali no fracasso, muitas vezes, que você avalia realmente como é que está a sua autoestima. Como você se trata, como você se vê. Porque a maneira como você se trata diz muito sobre a sua autoestima. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. E aí essa toxicidade vai quebrando a sua autoestima e vai tirando o quê? A sua confiança. A confiança em si, a confiança nas suas ações, a confiança nas suas decisões. Porque a base da confiança é a maneira como eu me enxergo, é a minha autoestima.
Se eu tenho uma autoestima, por exemplo, vou imaginar que eu já tive autoestima baixa, mas se eu ainda tivesse autoestima baixa, eu falo assim, nossa, eu tenho uma live para fazer, mas eu não... Nossa, tem tanta gente melhor do que eu fazendo isso, tem tanta gente que fala melhor, tem tanta gente com mais conhecimento. Eu não, eu sou muito pequeno, eu não sou capaz. É a maneira como eu me enxergo. Essa maneira como eu me enxergo vai gerar o quê? A minha confiança ou a minha falta de confiança. Com tudo isso que eu falei, eu teria confiança para estar aqui falando com você? Provavelmente não. Aí eu ia inventar uma desculpa. Hoje tem o show do Bruno Mars. Aqui em São Paulo tem o show do Bruno Mars, minhas filhas vão hoje. Hoje tem o show do Bruno Mars. Não vou fazer a live. Aí você começa a inventar qualquer desculpa para você não fazer aquilo que precisa fazer. Isso tira a tua confiança. E a confiança é o que gera a ação. A ação transforma a tua vida. A ação gera transformação. E a sua vida só vai ter resultados diferentes se você agir. Mas seria muito fácil eu falar para você, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz, se você não se preparar, se você não entender tudo isso. E aí o problema... Isso aqui está fazendo sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Só que aí tem um problema muito mais grave. É que hoje, mesmo você adulto, você independente muitas vezes financeiramente, você ainda está amarrada a essa toxicidade dos pais. Ô gata, mas são os meus pais, como que eu vou terminar essa relação? E eu não estou falando para você terminar essa relação. De jeito nenhum. Eu tenho os meus pais vivos, ainda bem, e jamais falaria isso para você. Para de falar com seus pais, para de olhar para seus pais. Não. Porém, você precisa olhar para dentro. Essa toxicidade dos pais, ela provavelmente se estendeu ao longo da tua vida e machuca você. Toda vez que sua mãe te critica, quem sente não é você adulto que está aqui, mas é a tua criança que foi acostumada a receber as críticas da mãe. E você talvez tenha passado toda a sua vida buscando o quê? O reconhecimento da sua mãe. É por isso que talvez você carregue o mundo nas costas. É por isso que talvez você hoje faça tudo para todo mundo e menos para você. Talvez seja por isso que você tenha dificuldade de dizer não para as pessoas. Alguém aqui se identifica com isso? Você talvez tenha essa dificuldade hoje porque na busca do reconhecimento da mãe você se sujeitou a fazer qualquer coisa. E você está vivendo uma vida não por você, não para construir os teus sonhos, mas você está vivendo uma vida para quê? Para mostrar para sua mãe, mãe, olha para mim, mãe, eu estou aqui, eu sou merecedor do teu amor. Você talvez esteja vivendo a sua vida em busca desse afeto da mãe. Só que tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer. As pessoas são o que elas são. As pessoas só mudam se elas quiserem mudar. As pessoas só mudam se elas têm um motivo muito forte para isso. Então não espere que a sua mãe mude. Não espere que o seu pai mude com você. A mudança está aqui. Está na maneira como você interpreta essa relação. Está na maneira como isso está aqui dentro de você. A mudança não é do outro, ela é sua. E é aqui que você precisa mudar o padrão. Escreve aqui, mudança de padrão. Você precisa mudar o padrão que você foi configurado ao longo dessa vida. O padrão que existe hoje é um padrão de aceitar essa toxicidade dos pais. E como que você se liberta disso? Mudando
esse padrão. Você precisa curar as feridas emocionais que toda essa história que eu contei para você, de uma gestação inesperada, do contexto da raiva da mãe, isso tudo seja dessensibilizado, curando essa ferida emocional, que é o que eu chamo de ter blindagem emocional. É dominar essa emoção. Você tira aquela emoção, por exemplo, a raiva, que talvez você sinta de todas as vezes que você foi desvalorizada pela mãe, desrespeitada, humilhada, para você não sofrer mais. Guarda essa frase. A dor é inevitável. O sofrimento, opcional. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Você pode parar de sofrer. Ô gato, eu quero esquecer o que aconteceu. Esquecer você não consegue, mas você consegue com eficiência parar de sofrer. Porque o sofrimento vem dessa emoção ativa, dessa ferida emocional ativa. Tudo bem? A Fabrícia, eu sofri muito tentando ser validada. Hoje em dia já entendo com clareza, ótimo. Essa busca de validação, ela aprisiona as pessoas em comportamentos de dependência financeira. Muito da falta de prosperidade das pessoas vem exatamente disso. Eu não consigo prosperar porque eu aprendi a ser dependente da minha mãe ou do meu pai. E eu quero continuar nessa posição, inconscientemente. Porque conscientemente você sabe o quanto isso é ruim. Você perder a sua liberdade, você depender do pai ou da mãe. Porque na verdade o que você está buscando é atenção. Tem muitos filhos, adultos, que se colocam em situação de perigo para serem vistos pela mãe, ficam doentes. Na infância essa era uma estratégia muito comum. Crianças que ficaram sistematicamente doentes. Claro que existem as doenças da infância, mas aquela coisa repetitiva muitas vezes é porque eu preciso que minha mãe esteja comigo. É a maneira que a mente dessa criança encontrou para ter o afeto da mãe. Então essa toxicidade dos seus pais, ela vai exigir uma mudança sua, uma mudança de padrões. Para que aí sim você comece a o quê? Colocar limites. Que aí sim você comece a estabelecer estratégias para que essa proximidade ela não te afete. Porque uma pessoa tóxica é como a kriptonita para o Superman. Você lembra disso? O Superman, quando ele está digamos, bem, ele voa, ele é o homem mais forte do mundo, ele salva todo mundo. Quando ele está perto daquela pedra verde, a kriptonita, ele perde todos os seus poderes. E é a mesma coisa que acontece com você quando você está diante, muitas vezes, dos seus pais tóxicos. É o teu pai te criticando, é a tua mãe te invalidando, tudo que você faz está errado, tudo que eles dizem é o certo. E sabe o que é o pior? Você acaba o quê? Acreditando, e isso vai o quê? Abalando ainda mais a sua autoestima, tirando a sua confiança, tirando a sua ação. E a gente precisa entender que se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes. Você tem que estar disposta, escreve aqui, a pagar o preço. Pagar o preço não é o financeiro, pagar o preço é de enfrentar muitas vezes essa situação da mãe ficar triste com você quando você diz não para ela. E como que eu não me abalo com isso, gata? Se eu tiver blindagem emocional. Se eu aprender a dominar as minhas emoções. E aí eu vou falar um não, como eu falaria para qualquer pessoa. Ah, gata, mas eu quero continuar ajudando minha mãe. Faça isso. Agora entenda quando você faz isso porque você quer, ou quando você faz isso não querendo como uma obrigação. E você faz porque é a sua mãe ou o seu pai. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Jamais se esqueça disso. Tudo bem? Fez sentido o que nós conversamos aqui hoje? Coloca aqui um coraçãozinho. Se isso fez sentido para você.
E aí eu quero que você reflita, leva aí para o sono, leva para o seu dia. Eu quero muito que você reflita, de verdade, qual é o nível hoje de toxicidade dos seus pais. E como eu falei no início, copo vazio, copo vazio, copo vazio. Mas, Ogata, eu preciso amar incondicionalmente os meus pais. Nem sempre isso é possível. Seria lindo se assim fosse, mas nem sempre é possível. Por quê? Porque os seus pais são tão humanos quanto você. Os seus pais viveram contextos difíceis tanto quanto você. E eles só vão mudar se eles quiserem. Então, a mudança começa onde? Em você. Para de mirar o outro. Para de mirar e ficar, ai, porque o outro faz isso em mim, porque isso, a minha mãe me trata assim, o meu pai me trata assim. Eles não vão mudar. Eles não vão mudar. A mudança tem a ver com você se proteger. Por isso que você precisa se colocar como prioridade da sua vida. Tudo bem? Amanhã às 8 horas da manhã estaremos ao vivo aqui para mais um Mentalidade Ogata, para essa conversa diária aqui, a sua dose diária de coragem, tá bom? Uma linda quinta-feira para... Não, hoje é quarta, né? Uma linda quarta-feira para você e a gente se vê amanhã, tá bom? Grande abraço, tchau!